Saudações a todos, vocês estão no portal Totem de Luz e a pergunta de hoje é: milagres existem? E quando eu falo isso, eu também quero pedir já dentro dessa deixa, né, de milagre e não milagre, o que que uma oração pode fazer por cada um de nós. Eu quero pedir para vocês também ajudarem o espaço Totem de Luz com suas orações. Nós temos aqui a caixinha com nomes de oração, onde nós intercedemos a cada momento. Durante as nossas cerimônias, ela fica até mesmo aberta ali, recebendo as energias, e isso é bastante importante. A questão dos milagres, né? Será que Deus vai fazer um milagre nessas vidas que estão aqui, nos pedidos de oração? Que até onde vai esse poder da fé, da oração, da intervenção divina, né? Das nossas petições pelos terceiros, né? Por aqueles que estão à nossa volta, por nossos amigos, nosso próximo em geral. Milagres existem? É importante nós fazermos essas orações ou não? Bom, essas orações elas são feitas justamente para que a energia possa ir de encontro a essas almas receptivas, né, que precisam, mas estão receptivas a isso, e também dando permissão, né, permissibilidade para que as energias venham de encontro e possam somar no progresso de suas curas, né, de sanar os seus problemas. Então existe um fator bastante importante aí, bastante interessante. Mas ainda não seria um milagre propriamente dito, mas sim uma energia que vai te assessoriar, quer seja do plano espiritual, quer seja da energia do próprio irmão que está doando ali com a sua intenção e a sua fé, para colapsar as funções de onda no universo, que é justamente essa mente cósmica maravilhosa, né, que é Deus sobre cada um de nós. Mas ainda é um processo de energia, de amparo mútuo de ser humano para ser humano. Eu tenho recebido pessoas aqui no espaço que precisam de oração. Recentemente eu atendi um senhor aqui que precisava bastante de oração. Ele tem perdido um ente querido já faz um bom tempo e não consegue se livrar da dor dessa perca. E isso vem ocasionando bastante problemas e até mesmo um quadro depressivo. Eu não quero entrar em detalhes, mas um vício que ele tem em especial acaba abrindo portas para que o seu psiquismo seja aberto e essa depressão, até mesmo obsessores, se alojem. Ele entende que essas energias ruins estão em cima, né, estão próximo dele, o afetando, e muitas vezes os nossos vícios faz com que nós abramos o nosso psiquismo, e aí sim a gente fica fácil, acessível, para que aquele mal venha nos afetar. Então, parte de cada um de nós termos o posicionamento para que somente as energias boas, então não adianta muitas vezes, muitas orações, o carinho, né, a dó de pessoas que abrem as portas para que as suas vidas não mudem. Não é o caso desse nosso amigo, desse senhor, que ele vem dando passos progressivos em direção só para a cura, né? Abrindo permissão para o amparo espiritual e tem se transformado a cada dia. Nós vemos isso, vejo ao longo da minha jornada pessoas que se libertaram de depressão e de vários quadros, né, que eles foram positivos à própria cura. Eu costumo dizer que se a pessoa não der um passo, se ela não quiser ser transformada, se ela não quiser se curar, se ela não quiser cuidar de si mesma e sair daquela posição de vitimismo, nem Deus faz aquilo por ela, porque ela está aqui na livre liberdade dela para tomar o rumo e as rédeas da própria vida. E se ela soltar essas rédeas também, isso vai acontecer, que ela vai se perder no caminho. E essas coisas acontecem, pode acontecer com cada um de nós. Os milagres, eles ocorrem na nossa vida, mas existe uma coisa bastante importante que tem até mesmo na Bíblia, o próprio Jesus, segundo a narrativa, né? Jesus fala que nós devemos que ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Isso é muito importante para quem entende que está na terceira dimensão, aonde aqui as coisas têm que acontecerem naturalmente, segundo o processo da natureza da dimensão. Então, nós estamos inseridos nessa dimensão e as coisas vão acontecer conosco segundo a natureza dessa dimensão. Por isso, nós temos que ser simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Isso abrange vários aspectos da minha vida. Vocês conhecem a dificuldade
da igreja Totem de Luz, aonde eu sou o maior mantenedor aqui com todas as minhas dificuldades, tenho as minhas dificuldades financeiras também, né, com o meu lar e tudo mais. E o que que acontece? Eu passo por problemas de ter que arcar com contas e com dívidas, e muitas vezes elas saem do controle, e aí não adianta eu orar para que Deus resolva isso. Pode acontecer? Pode, mas muitas vezes nos vem uma iluminação, como muitas vezes aconteceu de eu me perder em dívidas e eu lembrar de um cartão que eu tinha e eu não usava, e quando eu fui lá tinha um saldo disponível ali para que eu pudesse cobrir aquela dívida. De repente foi uma luz que abriu no meu caminho e eu cobri aquela dívida, mas agora eu tenho que pagar aquele saldo que eu tirei, eu extraí daquele cartão que me apareceu, que eu nem sabia que tinha. O que que ocorre? Então foi um momento de luz aonde não houve um milagre, mas houve uma intervenção, um faixa, né, de iluminação na mente para que eu caísse por um caminho que me tirasse do sufoco. Isso é bastante interessante, porque o universo não vai realizar milagres para nós que estamos na terceira dimensão, assim em todos os momentos. Ocorrem casos em que, por exemplo, uma pessoa encarna nessa vida e ele vai adquirir uma doença em um determinado período de sua vida. Nós vemos isso acontecer. E o maior milagre seria o milagre da própria medicina, que nós estamos aqui cavando e descobrindo essa dimensão e aprendendo com ela e fazendo ela evoluir moralmente, tecnologicamente, cientificamente com cada um de nós. A humanidade vê alavancando esse processo segundo a sua própria iluminação e transferindo isso até mesmo para os meios científicos da própria natureza. Então, hoje, comparado a alguns séculos atrás, a medicina tem sido um milagre sendo materializado nas nossas mentes. Muitas vezes seres de luz se manifestam para nos ajudar, nos assessorar em quadros de saúde, e eles também, além de sua própria energia, nós vemos, né, através da clarividência, parafernalhas tecnológicas do mundo extrafísico também, uma ciência tecnológica médica no mundo extrafísico. Mas existem pessoas que aparecem, por exemplo, e elas já estão programadas para desenvolver um quadro de saúde, ou ao longo de sua vida, ou num período de sua vida, e de repente essa ciência médica vem como um milagre para transformar e para lhe dar condições de vida, ou muitas vezes essa pessoa ela tem uma remissão espontânea através da sua fé, e de repente daquele momento que já estava até mesmo programado dentro da sua encarnação, aquela enfermidade ela vai regredir, e a própria ciência médica não consegue explicar como isso acontece, porque está no processo reencarnatório daquele indivíduo, e aquilo que era um câncer, um quadro de diabetes muito grave começa a regredir. A ciência chama isso de remissão espontânea, a medicina chama isso de remissão espontânea, né? Então, aparentemente, aquilo é um milagre. Isso ocorre em casos muito raros, mas nós percebemos que, na maioria dos casos, quer seja financeiro, quer seja de saúde, de relação com o nosso próximo, nossos próprios males emocionais e psíquicos, nós temos que entender as mensagens que o próprio Jesus nos deu, que é sermos prudentes como uma serpente, sabe? Pensar bastante quando nós vamos nos relacionar com nossos irmãos, quando nós vamos nos infiltrar e nos aventurar pela vida, sabe? E dar passos maiores que a perna. E é por isso que muitas vezes eu tenho passado ao longo de minha vida como uma pessoa pobre, uma pessoa que sustenta a família, uma pessoa que está com uma igreja instituída também, né? E recebendo pessoas aqui. E eu entendo que o passo maior e o mais firme quem tem que dar sou eu mesmo. Então eu percebo que a estratégia de ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente é muito importante, porque na maioria das vezes os milagres eles não vão ocorrer como as pessoas vendem por aí, sabe, nas diversas religiões que nós vemos. A espiritualidade vem nos ensinando que nós temos de ser sábios e prudentes para caminhar na terceira dimensão, nós temos que investir no nosso progresso, que nós temos que desenvolver a nossa energia psíquica, o nosso corpo de energia para trabalhar nossas energias emocionais e mentais, para manter o nosso corpo emocional e mental
em alinhamento para que possa alimentar os nossos chakras que estão em interface com o nosso corpo físico, para ajudar na vitalidade do nosso corpo físico e na saúde. Então, tudo isso é uma ciência psíquica e espiritual também, que com sabedoria e muita inteligência, né, nesse progresso, a gente vai cuidando do nosso emocional e do nosso físico também. Então, isso são fatores bastante importantes para que a gente possa caminhar nessa terceira dimensão, aonde se nós ficarmos à espera de milagre, nós estaremos burlando muitas regras, sabe? Porque o maior milagre já é esse desenvolvimento, essa oportunidade de alavancar na terceira dimensão e deixar também, né, a nossa contribuição, quer seja moral, ou quer seja tecnológica, científica, para ela também. Então, um grande abraço para todos nós, para todos vocês. Eu quero pedir que, dentro desse processo que nos é possível, que é interceder um pelos outros, para que e mandar energia um para os outros, para que a gente possa desenvolver esse holopensênio na Terra, compartilhar boas vibrações, para que física, mental e emocionalmente nós possamos estar bem, para que aqueles pedidos na caixinha de oração possa receber a energia propícia para que se estabeleça o quanto energético que a receptividade de cada uma das pessoas que estão ali, né, dentro daquela caixinha, aqueles nomes possam estar também de acordo, e aí tudo isso vai dar certo. Por isso eu peço para vocês, né, que continuem intercedendo pelo espaço, totem de luz, para nós que intercedemos por esses pedidos que estão aqui, as pessoas que vêm aqui, intercedamos um pelos outros, vocês que estão me ouvindo aqui, né? Que sempre as minhas intenções também são para cada um dos que acompanham esse canal. E isso é bastante importante. Lembrar que essa energia física e mental é importante, ela é o verdadeiro milagre que vai sustentar cada um de nós. Então, um grande abraço para todos e fiquem na luz desse grande amor.